A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Tudo bem? A gente vai começar aqui mais uma live, né? Com o tema de hoje é a queda. A queda. Né? Nós já fizemos a parte de Adão. Fechamos o trio, né? E fizemos a parte de Eva semana passada. Isso. E hoje a gente fecha esse ciclo. Vamos falar um pouquinho sobre a queda, né? Então vamos começar aqui através do texto bíblico, né? Que relata os acontecimentos pertinentes à queda, né? A partir da tentação, né? No capítulo 3 de Gênesis, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Assim o Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E poreis inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás os calcanhares. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: Não comereis dela, maldita a terra por causa de ti. E da dor comerás todos os dias da tua vida, espinhos e encardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomadas, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada
que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Amém. Então é isso. E aí, Marcão? A gente vê aqui então que é um relato bem até um tanto extenso, né? A gente nunca fez uma leitura um pouco extensa assim, mas para que fechasse o ciclo, né? Se caso haja algum elemento para a gente estar comentando, a gente já vai estar contextualizado. Mas aqui a gente vê que depende por conta da tentação, né? Através da serpente, a mulher deu ouvidos à serpente e esqueceu a ordenança de Deus para que não comesse. Né? Observe que ela sabia que não deveria comer e ainda assim ela se deixou influenciar por essa situação. Então, Né? aí a gente vemos, né, um cenário, né? Tem um cenário, o Éden, que é um cenário, né? E tinha os seus componentes no Éden, que era só os personagens. Os personagens, né? Aí nós vemos aí 4 personagens entrando em ação, né? Que era a Eva, né? Aí Adão, tinha a serpente, a serpente também é presente nesse cenário, e Deus também se apresentou também nesse cenário, né? Quando ele estava na viração do dia, nesse cenário aí, né? Aí vemos aqui, né? Que a serpente, né, era um animal diferente daquilo que nós imaginamos, né? Segundo a literatura rabínica, né, fala que a serpente não é uma serpente assim como nós imaginamos, tipo assim uma anaconda, ou uma sucuri, ou uma jiboia, como a gente vê, né? Como ele é ilustrado. É como é ilustrado, mas segundo os rabinos, eles falam que essa serpente aí, ela era um réptil. É um camelo. Era como se fosse um camelo? Como se fosse um camelo. Porque a Bíblia fala assim que ela agora rastejaria, então ela tinha os seus membros. Ela tinha membros. Assim, quando eu olhava para esse texto, eu imaginava a serpente como se fosse um réptil. Inclusive, por exemplo, a gente vê já ouvi um estudioso comentando que a palavra serpente era usada para réptil. Então, de fato é usada para réptil, mas na tradução judaica, né, a gente vê que a serpente está relacionada à nudez do homem. E não que você... Vou pegar o caderno aqui. Que são idênticas às mesmas palavras. Deixa eu te mostrar aqui. Que são idênticas às mesmas palavras, né? Então, quer dizer, não era um réptil como a gente imagina, né? Não era um réptil como a tradução no hebraico, a gente vê que é totalmente diferente. Depois aqui. Cadê? Que aí você vai ver que a tradução é semelhante. Eu pus aqui, então eu vou pegar em hebraico. Te mostra ali. Né? Bom, depois eu mostro. Continuando aqui, né? Depois eu falo. Então, quer dizer, não era uma serpente como a gente imaginando, porque, tipo assim, se a serpente a gente vê que ela rasteja realmente o chão, né? Anda sobre o vento. Mas aí Deus fala que do pó comerá, então, quer dizer, então não rastejava, então, a partir do momento que ela... A impressão que a gente tem quando a gente lê o texto, a gente especificamente vendo aqui a parte onde Deus condena a serpente, no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias. Então quer dizer que dá a entender que ela não rastejava. A gente olhando aqui parece, inclusive assim, tem até aquela esses dias eu estava vendo um vídeo onde o pessoal mostrava uma serpente com membros, né? Assim, com membros como que se diz, atrofiados, né? Tem uma espécie de serpente, realmente tem uma espécie de serpente que ela tem um membro bem pequenininho. Dá pra ver assim, olho nu, mas eu não sei o que não é funcional. E parece que esse tipo de serpente não é assim, não tem o veneno, né? Não tem veneno. Não é a peçonhenta. Isso, não é a peçonhenta, né? Então, aí vemos aí, né? Ora, a serpente era o mais astuto dos animais, né? Do campo, né? Quer dizer, então, ela tinha alguma inteligência, não como a inteligência do homem. Ela tinha uma certa inteligência, né? Essa serpente aqui, né? Aí fala assim, que o Senhor Deus tinha feito, né? E
E essa disse a mulher: é assim que disse o Senhor, não comeis do árvore do jardim? A gente vê aqui que é uma palavra maliciosa, né? Ela quis lançar uma dúvida na mente da mulher. Aqui a gente, por exemplo, aqui a gente trata a serpente. E quando a gente se depara, por exemplo, com aqueles estudos, com aquelas argumentações de que Satanás possuiu a serpente. Então a gente, por exemplo, assim, aqui a gente fala, a gente fica atribuindo a serpente, falando a serpente, porque dá aquele detalhe, né, da serpente ser a mais astuta, mas a gente fica falando assim, poxa, a serpente ficou articulando, ficou com a artimanha ali conversando, né, e manipulando, né, a Eva, mas a gente tem essa informação, né, de muita gente fala que Satanás estava falando ali, não a própria serpente, né? Então, porque Satanás usou a serpente para poder abrir a boca dela, né? Assim como a gente já viu que Balaão, quando o anjo abriu a boca, Deus abriu a Balaão para falar, usou o animal para falar com a Balaão, né? A gente vê que o outro animal já entrou em cena. Então, quer dizer que temos uma referência de que um animal entrou em cena, falando também. Então, temos um outro versículo, que né? É um animal, que diz animal mesmo falando. Que diz a mesma coisa que um animal falou. Que justamente assim, muitas coisas que você vai sempre estar verificando, as pessoas, principalmente as pessoas mais céticas, né? Que não são incrédulas, não acreditam em tudo bíblica, E aí eles falam assim, mas a serpente vai falar? Mas também a gente volta naquela situação da questão que a serpente falou de repente a língua da serpente. Se a gente tem aquela história que Adão e Eva eram super inteligentes e eram seres humanos diferentes, por que eles não poderiam, por exemplo, entender o que os animais falariam? Realmente, os animais, né? Realmente, e tem um certo sentido essa questão, porque numa outra eu ia falar para achar, numa outra vídeo que nós fizemos, né? Eu até citei que Deus levou Adão até os animais, né? Os animais até Adão, né? E perguntou para Adão, perguntou para os animais, qual é o seu nome? E o animal não soube responder. Os anjos, qual é o nome do seu nome? Não soube responder, quem soube responder foi só Adão. Porque Adão tinha. Só que se a gente pega essa referência de Adão, né, a gente vê que ainda a Eva não existia. Então, até aquele momento a Eva não existia. Eu não posso falar para você que todas as coisas que Adão tinha ou que era iguais a que a Eva tinha, não posso falar, porque a Bíblia não traz uma certa referência a esse respeito. Então, esse texto aqui, ele é bem interessante, traz um elemento aqui que as pessoas muitas pessoas não percebem. Passa desapercebido, né? Que olha só esse detalhe. Quando Deus traz a Eva, no capítulo de número 3, não, capítulo de número 2:18, que ele fez a Eva. A partir do 18, né? Não, eu vou pegar o versículo exato onde fala assim, então, versículo 23. E disse Adão, capítulo 2, versículo de número 23, olha só. E disse Adão, esta agora é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa. Amém? Varoa, porquanto do varão foi tomada. A gente tem aquela questão que do homem e da mulher lá, que varão e varoa fica mais apropriado com o original do que homem e mulher. Beleza, então observe que o Adão está chamando a Eva, ele deu um nome para Eva, chamou todos os animais que veio até ele deu um nome, como ele se chamou, ficou. Quando ele deu o nome para Eva aqui, ele falou varoa. Agora, observe depois da queda. Quer ver, Então, no versículo 20, depois da queda, olha o que acontece. Ele chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Então, porque porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então ele só chama, a gente tem a referência bíblica aqui dizendo que ele só chama ela de Eva depois da queda. Então, porque a gente tem essa referência aqui porque, tipo assim, que o a Isha foi tirada do Ishi. Então ele tirou a Ishi. Então, chamada mulher. Aí, até então não tinha nome. Porque o nome de Adão era Adão. Sim. Adão. E o nome de Eva não tinha nome. Não tinha nome. Até então. Aí deu
Ele deu o nome para ela. Tá, é. Mas assim, só para chamar a atenção, porque a gente vê que quando ele, lá no capítulo anterior, antes da queda, a gente vê que a Eva, ela recebeu o nome de varoa, não recebeu o nome de Eva. O nome de Eva vem só a partir desse versículo. Então deixa eu só chamar a atenção para esse detalhe, porque às vezes as pessoas lêem aqui e passam desapercebido. Né? E aqui tá bem claro que teve todos os acontecimentos, depois que Deus amaldiçoou eles e falou para eles assim, ó, agora com dor você vai ter sua conceição e você vai trabalhar com o suor do seu rosto para comer. E aí que vem o detalhe dizendo de quando Adão chamou, né? No versículo 20 ele fala, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, ou quando seria a mãe dos viventes. Beleza. Então, aí, né? Aí quando a serpente falou com Eva, né? E disse o Senhor, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí quer dizer, né? A gente vê que teve realmente uma atenção de Eva ao que a serpente estava dizendo. Quando a gente não tem que dar atenção para o que outras pessoas estão dizendo pra gente. Então. Mas tipo assim, vamos continuar aqui porque tem muita coisa para falar e a gente acaba se detendo muito num assunto só. Mas aqui, né? E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Disse a mulher, né? Do fruto da, e assim disse. É assim que disse Deus, comereis toda a árvore. E a mulher responde a serpente. E disse a mulher a serpente. Teve uma ideia, uma troca de ideia, uma conversa. De informações ali. Que não era para ter. Mas beleza, vamos continuar, né? Do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no jardim, disse Deus: não comereis dela, nem tocareis, para que não morras. A gente pega aí umas situações que não era para acontecer. 5 passos de que a Eva cometeu que não era para acontecer. Vamos pegar aqui os 5 passos, né? Você pode estar me acompanhando aqui. 5 situações que não era para acontecer. E realmente aconteceu, né? 5 coisinhas. Cadê? Aqui. Parou para ouvir. Gente, disse o Senhor. Deus falou também. O Senhor falou. O que o Senhor falou, esquece. O Senhor falou, esquece. Deus falou, ponto final. Guarda isso no coração. Disse Davi no Salmo, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se ela tivesse guardado o que Deus falou, quer dizer, vamos continuar, depois vamos continuar. Sim. Ela parou para ouvir a serpente. Segundo, aumentou o mandamento de Deus. Em que ponto que ela aumentou o mandamento de Deus? Vamos pegar aqui. No versículo 2:17. No capítulo 2, versículo 17. Isso. Está aqui, ó. Adão disse, 2? 2:17. O 2:17 está falando o seguinte: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente vê que a declaração que Deus deu a Adão foi não comer. E o que a serpente disse? O que ela falou para a serpente? Deus disse, no capítulo 3, no versículo 3. Deus disse, não comereis dela e nem tocareis. A proibição de Deus não foi tocar. Foi o quê? Comer. Então ela podia comer. O que ela não podia era o quê? Ou ela não podia tocar, mas o que ela não podia fazer? Comer. Porque essa foi a ordenança de Deus dada a Adão. E Adão passou para Eva o quê? Então, nem chega perto, nem encosta, para não ter perigo. Então, quer dizer, Adão, ele aumentou a palavra de Deus e Eva foi no mesmo caminho. Quando o caminho que era para ter seguido era o quê? Não comer, e ponto final. Aí ela deu uma brecha para a serpente entrar. Primeiro, parou e ouviu a serpente. Segundo, aumentou o mandamento de Deus. Quando ela falou que Deus disse para não tocar. Quando Deus disse para não comer. Segundo.
Quem quiser pregar, quem gosta de pregar aí, né? Já uma pregação já, né? 5 passos da queda. E tem mais coisa, tá? Vamos guardando aí na mente. Ela viu. Quando ela viu? No versículo 6, ela viu. Versículo 6, o 3. No versículo 6, 3. Ela viu-a. Vendo a mulher aquela árvore pronto, ela vendo, para se comer, ela cobiçou. Aos olhos. Ela cobiçou. Ela viu e cobiçou. Desejou. E vendo que era desejável. Beleza? Tomou. Pegou. Ela meteu a mão. E comeu. E ainda deu seu marido. Mas peraí, quantas coisas a gente passou não? Peraí, aqui eu aumentei aqui, mas não era para ter aumentado, era só 5 passos. Porque você vê, cobiçar e desejar, já é a mesma coisa, entendeu? Então vamos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Cobiçar e desejar. Tomou, comeu. Tá. Tomou, comeu. Entendeu? Então ela olhou, aumentou a palavra de Deus. Beleza? Uhum. Ela tomou, comeu e entregou ao seu marido. Que história nós temos semelhantes aqui? Que história que nós temos semelhante? A história de Sansão e Dalila. E a história de Davi com Betseba. A mesma história. Uhum. A história volta a repetir com os mesmos pecados de nossos pais primitivos. Quando a gente olha, Davi, ele era um homem de guerra. Mas nesse dia que ele viu Betseba, ele ficou em Jerusalém. Foi passear no terraço. Ele viu Betseba, desejou, tomou-a e... Foi o que aconteceu. Entendi. Entregou? Certo. E fora que Davi, além de fazer tudo isso, né? Ele fez uma homicida. Ele planejou teve um plano, teve um plano, né? A mulher ficou pejada, ficou grávida. E agora, o que eu vou fazer para me safar dessa armadilha? Ele traz Urias para sentar com ela. Mas você viu o coração de Urias como é que era? Puro. Como é que eu vou me deleitar com a minha esposa? Aí depois você pega, se quiser copiar depois, você é uma pregação completa, né? Uma pregação completa, né? Aí, né? Davi, qual é a intenção de Davi? Vou falar para Urias dormir com a Betseba, porque depois ele engravida, então teu filho é seu. Tá tudo certo. Mas deu tudo errado. Por quê? Por que deu tudo errado? Porque Deus não está no meio do erro. Deus não está no meio do erro. Você vê que aqui, ó, Davi era um homem que ele falava, ele era segundo o coração de Deus. E olha no que ele entrou, olha o que laço que ele armou para ele mesmo. Ele armou uma armadilha tão gigante. Aí, né, aí ele fez um plano, vou falar para ele dormir com a mulher dele engravida e tudo bem, tá tudo certo. Mas não, eu vou ficar aqui. Deu ruim. Os meus dinheiros tá tudo comigo aqui, então eu vou ficar com eles também. Não, beleza. Aí a Davi chamou ele de novo, por que você não foi? Ah não, os gays tá tudo aqui. Vamos tomar um vinho. Tomou um vinho, bebedou o homem, vamos pra casa. O homem dormiu na porta do rei. Mas era pra homem ir pra casa, rapaz. Porque sabe que bêbado não é a casa, né? E ele não ficou lá. Aí falou assim, e agora? Vou ter que bolar uma outra coisa. Falou pro Joabe colocar ele na fonte de guerra. Aí depois você pega, você pregar, porque é uma pregação muito linda essa pregação aqui. Sim, né? sim. Deu tudo errado. Aí matou o homem e matou outras pessoas inocentes que não era para morrer. Um pecado, olha como um pecado fez, né? Na vida na vida de Davi. E agora vem a sentença, porque não tem nada oculto que não vinha a ser revelado. E nada encoberto que não vinha a ser descoberto. Né? Aí o que aconteceu? Como Natan ia falar isso para dar para um rei? Que você está em pecado. Como? Ele faz a palavra da ovelha, né? Aí fala uma palavrinha da ovelha. Ó, tinha um rapazinho que tinha uma ovelhinha só. E tinha um homem que tinha 20 mil ovelhas.
Aí ele foi lá, pegou a ovelhinha do vizinho, matou para dar uma visita e ficou de boa. Aí Davi já deu a sentença. Se indignou. Não pode, mata um cara desse. aí vem a. Aí não, foi da hora que o Natan entra e fala assim, não, foi você, ó, que fez isso. Aí a sentença que Deus dá para Davi, Deus não dá só a sentença, Deus mostra para Davi que Davi estava errado, e o que ele ia perder com isso. Assim, Davi, ó, se você tivesse impedido isso, eu tinha dado você 1000 vezes tanto. Eu te dei as mulheres de Saul, eu te dei a casa, eu te dei o reino, te dei o reino de Judá e o reino de Israel. E se isso te parecesse pouco, se você me pedisse, eu te daria muito mais do que isso. Aí o que Davi fez? Pequei contra Deus. Olha a diferença de situações. Quando Deus falou para Adão, o que Adão falou? A mulher tu me deu. Às vezes Davi, mas senhor. Quando foi na mulher, foi serpente. Mas aí a gente vê a situação, né? Aí o Davi podia falar assim, não, senhor, mas eu estava no jardim lá e a mulher passou. Não, era muito dela. linda. A culpa era dela. Ela me deu uma liberdade. Então eu fui lá e chamei ela. Ela foi lavar as pernas bem na minha frente. Bem na minha frente. Aí, então eu não entrei. Aí tipo assim, ele não teve. Falei, não. Putz, pequei contra Deus. Imediatamente. A gente vê que essa situação de Saul foi totalmente diferente. Continuando aqui, né? Verdade. Então, aí, o que acontece aqui? Quando ela deu essa brecha para Rassatã, né? Para Satanás, quando deu essa brecha para Satanás falou, opa, aí eu peguei ela. Por quê? Porque ela aumentou a palavra. Certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ficar igualzinho a Deus. Já é mais um erro. Aí não. Querer ser igual a Deus. Então, aí é tipo assim, mas como O jogo de palavras aqui é muito importante. Agora, aí entra os rabinos falando, né? O que aconteceu naquele momento, né? A serpente, o que aconteceu? Quando ela falou assim, ó, não comerás e não tocarás, o que a serpente fez? Empurrou a Eva para cima da árvore, para cima do fruto, empurrou a Eva Encostou, aí não morreu. Viu como você não morre? Você não vai morrer. Não é interessante? Você não vai morrer. Porque se tocou agora e não morreu, então que conversa é essa? Deus sabe que no dia que você comer, você não vai, você vai ficar igualzinho a ele. Sabe por quê, Eva? Porque aí entra essa passagem aqui, ó, que eu escrevi aqui no laudo. Porque o artesão, ele tem ódio dos seus subordinados. Porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ficar igualzinho a ele. Deus comeu dessa árvore aqui, Eva. E sabe o que ele fez? Ele fez o mundo e tudo que há. Qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é de você que você não coma também e faça outro mundo. Isso aí os rabinos contam essa história. Os rabinos contam, né? Eu poderia dar o nome dos rabinos, mas não é tão relevante, mas tem uma certa relevância. Mas na literatura rabínica está assim. Tem uma relevância, claro que tem a relevância, não vou falar aqui, pelo amor de Deus, né? Não desmerecendo, pelo amor de Deus, né? Mas tem uma relevância porque, tipo assim, através dessas histórias assim, que a gente conta dos rabinos, né? Que a gente entende um pouquinho mais da palavra de Deus. Então é importante, tá? Entendi. Aí, Deus sabe que um dia você comer, você vai ficar igualzinho a ele. Aí o que Eva fez? Comeu. E não morreu. Mas qual a intenção? Mas por que ela não morreu? Porque essa não foi o que Deus falou. Deus não falou que ela ia morrer naquela hora, naquele dia, naquele mesmo instante. Como diz as pessoas que não creem na palavra de Deus. Falam assim, tá vendo? Quem estava mentindo aqui não era a serpente. Eu ouvi incrédulos falando isso aí. Tá vendo? Quem mentiu aqui não foi a serpente, foi Deus. Deus que mentiu, porque ela não morreu, eles comeram e não morreram. Verdade. E os olhos deles foram abertos. Aí quer dizer, né? A gente vê que a pessoa adequa de acordo com a vontade delas, né? Então. A minha interpretação aqui vai ser então, tipo assim, a gente sabe que Deus existe, né? Não tem nada que comprove que Deus não existe. A gente sabe também que pessoas por muito sofrerem na vida
e verem outras pessoas sofrerem na vida, né? Acha uma brecha para dizer que Deus não existe. Mas como a gente sabe que Deus existe? O próprio Salmo, eu falo Salmo, mas é Paulo, né? O próprio Paulo falou para a gente olhar para o céu e ver o que Deus fez. E aí, para a gente olhar para o céu e ver que algum ser superior fez aquilo. Olha para você mesmo, acorda de manhã, olha para você mesmo, olha que perfeição. As pessoas não têm essa noção. E aí tipo assim, aí a pessoa inventa dificuldade, o quão grandioso é um ser humano. Inventam as coisas, né? Eu tô mexendo aqui. Beleza? Alguma coisinha? Quer falar alguma coisinha? Não, pode concluir. Beleza, tem bastante coisa para comentar. Então vamos lá então. Aí o que aconteceu aqui? Quando ela pegou, comeu e viu que não morreu, ela levou a transformar ele. Tem gente que fala que Adão estava perto. Dá a entender na palavra de Deus que Adão estava perto dela? Não. Inclusive assim, eu já vi um... De maneira nenhuma. Eu já ouvi pessoas dizendo Deus... Eu já vi um estudo paralelo, né? Não um estudo oficial, mas assim, essas pesquisas que as pessoas fazem, que dizia assim que dos erros de Adão foi deixar Eva sozinha. Porque a Eva ela não recebeu o mandamento de Deus. Por isso que Eva havia sido manipulada. Que a serpente foi no vaso mais fraco. Então, porque na mente dos estudiosos de Deus, né, eles falam que a Eva, por ser mulher, a serpente disse consigo, né? Como que eu vou pegar Adão? Adão é um ser inteligente. Ele conhecia a mente de Deus. Como que eu vou pegar Adão? Adão não vou conseguir. Então. Porque a gente vê, eles falam, né? Que a gente vê que a mulher é um ser mais sensível. Um ser mais sensível. É o que lá no caso do... Ela tem uma percepção diferente da do homem. Exatamente. E é mais fácil você enganar uma mulher do que enganar um homem. Pode ver, às vezes as pessoas passam na rua. Racional, né? Às vezes as pessoas passam na rua e a gente vê algum mendigo passando e perguntando ou querendo alguma coisa. É difícil um homem parar para dar atenção. Agora a mulher é mais fácil. Porque o homem olha, tem um olhar diferente da mulher. A mulher é mais sensível, ela sente. Isso é da natureza da mulher. Empatia, né? Da natureza da mulher. A mulher tem empatia bem... Aí, né? Quer falar alguma coisa? Você ia falar, acabei te cortando. Não, pode continuar. Beleza, né? Nós estávamos aqui. Que a mulher realmente era... Como que eu vou pegar a mulher? Como que eu vou pegar o homem, né? Então eu vou pegar a mulher primeiro. Porque eu sei que a mulher vai conseguir enganar ele para poder levar o fruto até. A gente vê o caso de Sansão, né? Sansão, ele tinha tudo para ser o homem mais assim, bem-sucedido de Israel. Um homem que tinha o Espírito de Deus. As coisas que Sansão fez foi tudo aquilo que Deus não queria que ele fizesse. A lei do Nazireu fala para eles não tocar em carcaça que eles tocaram. A lei falava para o Nazireu não comer vinho, e ele tomava. A lei do Nazireu falava para que ele não viesse a cortar o cabelo. Ele não cortou o cabelo, mas ele falou como que poderia. Ele começou a brincar com a situação. Ele começou a brincar. Mas assim, o caso de Sansão, eu acho um caso bem peculiar, porque observa que o texto ele vai dizendo assim, que tudo aquilo que estava acontecendo era tudo no propósito de quê? De afligir os filisteus. Então, no caso de Tiná, a primeira mulher. Na casa de Tiná, sim, a primeira mulher. Agora, no caso da prostituta que ele pegou lá e depois ele arrancou o portão fora e saiu andando, não. E no caso também da Dalila, também não. No caso da mulher, sim, Deus queria filhos dos filisteus e usou aquela situação para que Sansão chegasse próximo aos filisteus e que viesse
acontecer aquela matança. Mas no caso da mulher e da coisa, não. Ele deixou-se levar pela sedução da mulher. A mulher quem? Uma mulher prostituta. E depois a Dalila. Que ele pegou e entregou-se para ela. Ele entregou-se. Assim como a Eva fez aqui com a serpente. Ela, na hora que ela aumentou a palavra de Deus, olha o perigo da gente querer aumentar aquilo que Deus nos disse. Assim, ó, assim diz o Senhor, não comereis. Assim diz o Senhor, não comereis e não tocareis. Mas o Senhor disse não tocareis? Você disse não comereis. Não comereis. Verdade. Talvez ela se enganou ou deixou se levar pela sedução, mas segundo os rabinos falam que realmente Adão falou para ela não comer e não tocar. E ela que usou o nome de Deus, dizendo que Deus disse, não comereis e não tocareis. Aí veio o acontecimento, né? Continuando aqui, né? E vendo a mulher, né? Que a árvore era boa, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e também deu ao seu marido. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueiras para si. Aqui isso eu acho interessante aqui. Por que ela não percebeu nada? Então, porque é meio complicado, sabe por quê? Porque a ordem foi dada, né, a Adão, né? Aí só quando Adão transgrediu... Aí que aconteceu. Porque você vê no versículo 16... Porque a gente é curioso, né? Que a gente curioso. vê aqui acontecer assim, fala assim, poxa, mas a Eva ela comeu e não abriu os olhos dela. Mas assim, eu percebo que ambos... Aí, por exemplo, assim, se Adão tivesse percebido que ele estava nu, mas não, quando Adão comeu, ambos perceberam que estavam nus. Porque a ordem foi dada a quem? Adão. Adão passou para Eva não comer e não beber, que Deus tinha proibido. Mas proibiu ambos? A gente vê que depois que Adão comeu, que aconteceu a tragédia. Porque aqui no versículo 16 fala assim, ó. Versículo 16. A questão é assim, se Adão não tivesse comido... E a mulher disse... Não, cadê então? Aqui, né? Então, É o 17, né? E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da mulher... Você entendeu? Então dá a entender que o problema ali era com Adão. E não realmente com Eva. Por que fizeste isso? Disse a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Aí no 14 fala assim, então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso... Aí colocou inimizade, beleza. Aí assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e vem 17. E com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. 17. E ele te dominará. Aí vem o 17 e fala assim, ó. Se só ela tivesse comido, talvez não teria acontecido o que aconteceu. Ia ficar nisso. Talvez não. Mas o problema aqui foi o Adão ter comido, porque quando o Adão comeu... Aí que a casa caiu. Aí que a casa caiu. Não é curioso? A gente fala assim, não, mas... Mas a gente vê, né? Aquela história a mulher sabe onde fica a sua casa, né? A gente vê exatamente isso aqui. Você vê assim, quando uma família é bem sucedida, geralmente a mulher ela é um pilar, importante para a vida do marido. Realmente. Né? Ele ajuda a edificar. Agora, quando você vê que a mulher é destruidora, contenciosa e tudo mais, você vê, não pode fazer o que for. A família não prospera. Mas consegue destruir a família. Também a gente vê o poder da palavra da mulher, né? Que a mulher consegue convencer o homem, né? Consegue convencer o homem de fazer o certo e de fazer o errado. Tem um livro que eu quero ler, se não me engano, como chama? É o Jardim... Eu esqueci o nome desse livro, vou pegar e trazer. É um livro para família. Aí tem um livro feito para o homem e um livro feito para a mulher. Né? É o Jardim da Felicidade, coisa assim, se não me engano. Mas que trata justamente desses detalhes assim, de como que o homem vai ser um bom marido e como a mulher vai ser uma boa esposa, destinada a cada um para um. Aí a orientação que a gente vê é que para que o homem não leia o livro da mulher e que a mulher não leia o livro do homem, cada um leia o seu, né?
Mas a propriedade é bom ler os dois, né? Bom, mas diz assim, fala o seguinte, que a mulher, ela tem um papel fundamental de ser a voz de Deus para o homem. Às vezes quando o cara está bitolado ele sempre vai dar ouvido para a mulher. E se a mulher souber orientar ele, e se ele souber perceber isso, a mulher vai dar os bons conselhos para ele. Se a mulher for, a mulher sábia, né? Aí a mulher ajuda a conduzir, como se fosse, às vezes, vamos supor assim, muitas vezes você, que é homem, que estiver nos ouvindo, você pode de repente ter um comportamento indesejável, né? Assim, um comportamento desagradável a Deus. Mas a primeira pessoa que vai te chamar a sua atenção é a sua mulher. Porque a mulher sabe de ficar casa, né? E aí ela vai meio que te norteando assim, e se você tiver tipo assim, sensibilidade, você vai perceber como se fosse Deus falando com você muitas vezes. Você vê que a Bíblia, né? A Bíblia ela relata tanto para o homem quanto para a mulher, porque a mulher sabe que fica casa, só e morre aí. Não morre aí, né? Assim, né? Ela fala, a mulher sabe que fica casa e aí continua, né? E a tola, a destrói com as próprias mãos. Quer dizer, não precisa de ajuda de ninguém. Não. Nem da serpente. Essa não. Nem da serpente. Nem da serpente. A mulher, a tola, destrói com a própria mão. A gente vê que, tipo assim, a mulher tem um poder de edificar a casa, a mulher tem um poder também de derrubar a sua própria casa. É verdade. Com a sua própria mão. A gente vê assim, quando o Davi foi lá matar Nabal, porque Nabal não queria, negou o pão para ele. Abigail foi lá e falou assim, não, peraí, não faz isso não. Não dá atenção para o pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí ela foi lá, aí a Abigail foi lá, deu o pão, deu tudo para Davi, Davi falou assim, ó, por causa de você, eu vou pro patrão marido, porque você é 10. Aí aconteceu com o Nabal, morreu de AVC. Morreu de AVC. E aí aconteceu, a Davi foi lá e pegou na Abigail para sua mulher. Aí, tipo assim, essa eu quero lá em casa. Porque a intenção de Davi, qual é a intenção de Davi? Ela ia ir lá e derrubar tudo. Mas ela falou assim, não faça isso, porque meu marido, olha o nome dele, Nabal. É tolo. O nome já falava quem ele era, né? Beleza, vamos continuar, né? Continua. Tudo é queda, né? Tudo é queda, né? Porque a gente... Bom, continuando aqui. Continuando aqui. E ambos os olhos foram abertos, né? E viram que estavam nus, né? Deixa eu ver se eu lembro. A gente já falou desse problema dos olhos abertos, né? A gente já falou que tem uma coisinha diferente, né? Sim. Beleza? Então. Tem uma pegadinha, tem um esquema. E cozeram folhas para si e aventais, né? E ouvindo o Senhor, Deus, que passava pelo jardim, na viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher na presença de Deus, entre as árvores do jardim. A gente vê que foi uma coisa assim, a gente vê, até todo mundo concorda com isso, né? Que foi uma coisa assim, tola que ele fez. Tipo assim, ele poderia muito bem, né? Ter se apresentado diante de Deus. Mas esconder-se de Deus, quem se esconde de Deus? Davi, lá no Salmo 139, né? É 139? Ele fala a respeito do. Quem ocultará a tua face? Se eu for lá tu vai estar. Se for nas trevas, lá também tudo está. Quer dizer, tipo, não tem como a gente se esconder de Deus. Não tem como se esconder, né? E aí, né? E chamou o Senhor Adão e disse: onde estás? Interessante, né? Então, é tipo assim, Deus sabia onde ele estava. Sabia. E deu uma oportunidade para o homem se arrepender. Aqui está a oportunidade. Onde estás? Ele podia ter se apresentado diante de Deus. Eu pequei, errei, vou me apresentar diante de Deus. Ele não fugiria como faz o pecador. O pecador, quando ele vê o erro que fez, a droga que ele fez, vai esconder. Vai dormir, até dormir. Né? Ele vai dormir, mas não vai se apresentar diante de Deus. Quando na verdade a pessoa tem que se apresentar diante de Deus. A Bíblia fala que Deus é longânimo e tardio em irar-se. Talvez se Davi tivesse posto na condição de pecador, de apresentar diante de Deus. Usando esse paralelo que você fez com relação do arrependimento, né, que Davi fala assim, pequei contra o Senhor. Aqui a gente observa que Adão ele não se esconde porque ele peca. Ele se esconde porque ele está nu. Ele está com mais vergonha da nudez do que do próprio pecado. Aqui é claro, assim, ó, a justificativa dele ter se escondido para Deus, ele falando para Deus, eu me escondi porque eu ouvi sua voz e eu estava nu. Ele podia ter falado assim, Senhor, eu me escondi porque eu pequei.
eu comi ele não devia, ele podia ter confessado o pecado dele ali e ele não o fez. E a gente vê também aqui no versículo capítulo 2, né? No capítulo 2, no último versículo, que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Agora ambos estão nus e se envergonham. Então aí a gente vê que a nudez do homem, né, não é a nudez de roupa, né? Porque já estavam nus, certo? Mas não tinha a maldade no coração para falar, eu estou nu. Sim. Né? É que nem quando a gente vê crianças, né? Crianças, na sua simplicidade, na sua inocência, eles, né? Até que o que vem a malícia e alguém fale para ele que aquilo ali até que a serpente apareça. Até que a serpente apareça. Então, os rabinos falam, né, a respeito desse versículo, né, que quando Davi comeu do fruto do bem e do mal, que Davi... Lembra que quando eu falei que lá atrás, que a pele de Davi era uma pele diferente? Ele perdeu aquele brilho. Na hora. E daí eles viram que estavam nus. Porque até então, o brilho que eles... A aura que A áurea... Falando em áurea, né? Não tem na Bíblia áurea, mas... mas pra pessoa entender. o brilho que ele tinha na pele foi apagado. E aí eles viram que estavam nus. O resplendor, né? Entendeu? Aí dá a entender, falou assim, caramba, eles estavam nus e não se vergonhavam. As vestes resplandecentes. Então as vestes resplandecentes. Aí tem gente que não acredita em anjo, né? Eu vi um anjo. Eu vi. Tem gente que não acredita. Tem todo o seu direito de não acreditar, não acredito que é uma coisa, não acredito. Não, tem todo o seu direito. Mas eu vi com os meus olhos. Os meus olhos. E não outros ouviram. Eu estava assim aqui. Minha mãe estava aqui, minha mãe. A gente estava falando da Bíblia. Na cadeira de cá. Eu estava aqui na ponta da cadeira, na ponta da mesa, e minha mãe estava aqui sentada. E a gente conversando da Bíblia, e eu aqui, cabeça baixa assim, né? Eu vi passar. Não vi cara, não vi rosto, só vi a áurea. Só vi a áurea de Deus. Eu não estou contando isso para você agora porque você não sabia disso, né? Acho que você me contou, comentou uma vez. Então, porque, tipo assim, como tem gente que não acredita, então não vai edificar ninguém, vai edificar a mim. A mim edifica muito, porque eu vi. Eu vi com os meus olhos, né? Passou aqui, eu não vi cara, eu vi só da cintura para baixo. Como eu estava assim, né? Não tem como eu ver a face da face do ser que estava do meu lado. Que passou. Não parou, mas passou do meu lado. Minha mãe viu. A minha mãe, quando viu aquele ser entrando, ela olhou e ainda virou o pescoço assim. Aí quando eu comecei aqui e vi passando, a minha mãe falou assim, Pretinho, minha mãe me chamava de Pretinho, minha mãe, que é Pretinho. Pretinho, você viu? Sim, eu vi, mãe. Fique em paz, que é Deus. Ele passou assim do nosso lado. Passou do nosso lado. Então quer dizer, tipo assim, aquela áurea que eu vi, tipo assim, eu não vi se estava de roupa, não vi, só vi só a luz. Então, o que Adão tinha, cobria tudo, envolvia todo o seu corpo. Então, quer dizer, eles não tinham a preocupação de ver, de estar, de sentir, quando ele desejo, não. Aí quando ele perdeu a aura, ele viu. E os rabinos falam que além de Davi perder a sua aura, ele perdeu também a sua estatura. Os rabinos falam que Adão tinha uma estatura diferente da nossa, de um homem normal. Ele era gigante. E aí quando ele pecou, por isso que ele sentiu a perda da áurea e alguma perda, ele perdeu alguma coisa. Porque quando a gente peca, a gente perde, a gente não ganha. O Éden era todo dele. Que tamanho que era o Éden? Que tamanho que era o Éden? Era todo dele. Devia ser grande. Era todo dele. Então quem peca, perde. Certo? Beleza? Aí fala, né? E chamou o Senhor Adão. Quando Deus chama, Deus já estava dando até os rabinos falam, né? Deus estava chamando Adão para um arrependimento. Onde estás, Adão? Aí Adão fala, e diz, eu ouvi a tua voz e temi, porque estava nu e escondi-me. Como a gente falou, né? Quem vai se esconder de Deus? Ninguém. Beleza. Ele disse, Senhor, quem te mostrou que estava nu?
Porque até então não tinha esse negócio de vergonha, de nu, não. Porventura comeste da árvore que eu te mandei que não comesse, né? Então disse Adão à mulher. Então disse Adão, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Aí tipo assim, a gente vê assim, a gente vê, né? Mas tão depressa eles pecaram. Mas tão depressa o povo peca, não precisa de muita coisa para pecar. A gente vê que quando Israel saiu do Egito, né? Atravessou o outro lado do Egito, depois do grande livramento que Deus deu, abrindo o Mar Vermelho, o povo já começou a murmurar. Mas tão rápido que o povo já começou a murmurar contra Deus, pedindo água. Deus deu água para eles. Aí vamos morrer. Aí agora a gente quer pão. Deus deu maná. Aí rapidamente o povo já falou que o maná era uma coisa. Nossa Bíblia fala a palavra vil, né? Na tradução original não fala vil, fala desprezível. Ou assim, enjoativa. Ele chamou o pão de Deus, aí Deus pegou e ficou irado. Aí a gente vê por várias situações que o povo rapidamente o povo pecava. Aí quando mais subiu lá para cima lá, para o Monte Sinai e Deus falou para Davi, ou Moisés, o meu povo, o teu povo, rapidamente já está pecado contra mim, já estão fazendo bezerro de ouro lá. Quer dizer, a gente vê que rápido, não precisa muita coisa para pecar, né? E aí disse a Deus, aí acusou Deus, né? Já lançou o pecado, aí a gente vê que como um homem age, né, diante de Deus, né? Como um homem age, né? Aí ele assim, e disse Senhor Deus à mulher que fizeres isso. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Situações. Vamos para situações agora, né? Adão pecou, Deus deixou Adão de lado, os rabinos explicam, deixou Adão de lado e foi para a mulher. Quem falou que você estava nu? A mulher comentou com o bicho do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí a mulher que tu me deu, eu comi. A mulher me deu e eu comi. Aí virou para a mulher, Deus deixou Adão de lado. Virou para a mulher e falou assim, mulher, por que tu fez isso? Serpente. Aí quando foram para a serpente, Deus já nem conversou com a serpente. Quer dizer, Deus estava dando tempo para a mulher, para Adão e para a mulher ainda se arrepender. Houve alguma negociação? Não, eles ficaram ainda quietos ainda. Acusou um do outro e ficou tudo quieto. Quando na verdade ali era para eles realmente entrar. Então eu falei, não, Senhor, perdoa-me. Eu pequei contra você, mas não. Até então não havia um empurrando para o outro. Interessante nessa passagem, sim, né? Sim. Aí, ó. É preocupante até. A gente se coloca no lugar deles. Pouquíssimas vezes a gente vê a pessoa falando assim, não, eu fiz errado. Não vê. A pessoa sempre quer achar um culpado para os seus erros. Sempre. Ela sempre quer achar alguém. Não, aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Assim, não quero isso de você. Eu quero saber. E a gente observando aqui os três acontecimentos, né, de um passar para o outro, né, os três acontecimentos, a gente vê que a pessoa que peca não quer pecar sozinha. Ela sempre quer levar alguém com ela. Sempre quer estar. A Bíblia fala assim que Satanás, quando ele pecou, né? Levou um terço. Quando ele levou um terço consigo. Com a cauda. Não posso cauda. Não posso sozinho, não. Vou arrancar um monte. Eu não posso. Então, tipo assim. A gente vê o que é vil, né? É um comportamento vil isso. É um comportamento maléfico, maligno, né? Maligno. Aí quando chegou na serpente, Deus já nem quis mais conversa. Deus já aplicou a sentença. E é interessante que ele volta sentenciando todo mundo. Assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Né? Para a serpente. Coisas relacionadas a morte. Beleza? Portanto, fizeste isso, maldita serás entre as bestas do campo, né? E todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os teus dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher. E a mulher pisará a tua cabeça e a mulher. E
E a inimizade entre ti e a mulher. E as tuas sementes e a semente dela. E esta te virá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Coisa relacionada a dor e morte. Beleza? Para a mulher, coisas relacionadas a sangue. Para a mulher. Pois aqui a mulher levou o homem à morte. Então, coisas relacionadas a sangue. Porém, a mulher multiplicarei grandemente tua dor. A gente sabe que quando a mulher gera um filho com dor e com sangue, certo? A conceição, e com dor terás um filho, e teu desejo será para o teu marido. Quando a mulher perde a virgindade, tem o sangue. Quando a mulher gera um filho, tem o sangue. Beleza? E quando a mulher for picada pela serpente, tem um ferimento envolvendo o sangue derramado de Adão. Chegando a Adão, coisas relacionadas à terra. Certo? E Adão, porquanto ouviste da voz da tua mulher e comeste da árvore, terra. Porque o homem veio do pó. Não é interessante? Sim. Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. Com dor comerás todos os dias da tua vida. Comerás coisas da terra. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, coisas relacionadas à terra. Beleza? 3 coisas que a gente passa assim, não observa. Mas que a gente tem um fundo mais assim profundo e contínuo, a gente vai analisando, né? Agora, falando aqui a respeito do pecado. O vídeo já tá ficando longo, já o vídeo, né? Quanto tempo aí já? Rapaz, bastante tempo. Quando a gente começou, que era quanto que era mais ou menos umas 8h30? 8h20? Quanto tempo? Não marca ali. Tem que marcar, senão não marca, não. Só quando finaliza. Coisa relacionada a pecado. Tá finalizando, aguenta aí. O pecado, quando eu peco contra você, é um pecado eu, homem com homem. Eu pequei contra você, pequei contra minha esposa, pequei contra um ser humano. Né? Pessoal. Chama o pecado de Avon. Avon é pecado? Avon em hebraico, tá? Não é Avon o perfume, não. É Avon, né? Beleza? Avon. E quando eu peco contra Deus, é rei. Então o pecado que Adão cometeu foi um pecado rei. Ele pecou contra Deus. Certo. A Eva pecou um pecado contra o seu esposo. Beleza? Interessante que você não dá Avon, né? Avon perfume. É porque segundo o Avon, né, falou assim que a empresa foi formada o dono da empresa foi fundado em Avon, né? É uma cidade, tem uma cidade. Porque chamamos uma cidade de Avon, a gente pode analisar depois. Agora não vem ao coisa. E a gente vê também que a palavra mentira. Mentira. Chique. A palavra mentira. E ela tem um valor numérico de 666. Eita. Então, mano, tipo, a gente quer falar o nome de um homem pra besta, você não vai encontrar. Hoje você não encontra. Porque o que na época em que João escreveu o Apocalipse 666, né? A gente vê que o nome lá dava César, né? César dava 66. Não era o César, dava 666. E hoje, o que é o 666 hoje? É mentira. Certo? Então toda pessoa que. Então a pessoa quando assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Fala o que Deus falou. E não fala o que Deus não falou porque é uma mentira. E Deus não está no meio da mentira. Deus é verdade. Beleza? Quem é o pai da mentira? É Satanás, o pecado.
O diabo inventou, falou assim, certamente você não morrerá, porque Deus sabe com má vontade com você. Ele sabe que se comer um dia você vai ficar igualzinho a Deus. A gravidade do pecado, usando a mentira para poder enganar, para poder ludibriar, para poder... Tomar cuidado. É verdade. Que 666 é mentira. É mentira. Vai dar mentira? Vai dar mentira. Então tome muito cuidado, tá? Beleza? Amém. Mais alguma coisinha? Coisas relacionadas à queda e ao pecado de Eva. Por exemplo, naquelas literaturas apócrifas que eu tive conhecimento, uma delas faz o comentário sobre Deus apresentando o Éden. Sim. Para Adão e Eva. Desnudo. Como se escreve? Você não fez grandão não, né? Não, pequenininho. E aí essa literatura ela relata um episódio onde um cordeiro vem e a Eva pega aquele cordeiro, um cordeiro branquinho, lindo, bem dócil, e ela fica com ele e começa a apresentar e começa a apresentar o jardim de ser aquilo, e ela pega uma afeição assim grande por aquele cordeiro, né? Uma estima grande por aquele animal. E quando vem a queda e que Deus sacrifica um animal para fazer as túnicas deles, é o mesmo animal que Deus pega. Então aqueles acontecimentos de Adão que a gente não consegue assim conceber o tamanho da perda e da aflição e da angústia que Adão e Eva sofreram por perder o seu resplendor, a sua glória junto de Deus, né? A sua posição de estar ali falando com Deus todos os dias e tudo mais. Então assim, a gente vê que aquele elo na queda do homem, aquele elo que foi quebrado, foi uma coisa muito traumática para eles. E ela é interessante essa literatura porque ela desse livro apócrifo aí, que tem lá alguns, né? Um chama, por exemplo, o livro da criação, né? Tem o original que é a história dos anjos, da queda dos anjos, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem o livro de Melquisedeque, tem o livro O Jardim, a Caverna dos Tesouros, tem a história de Adão e Eva, 1 e 2. Uhum. Então, quer dizer, essa história de Adão e Eva dá uns detalhes importantes, inclusive aqui sobre Caim, sobre Abel, interessante. E fala assim, por exemplo, uma dessas literaturas, eles dão uma descrição física de que se parece a árvore da vida, né? Não, a árvore do bem e do mal, como é que seria lá, mais ou menos a característica dela, trazendo para a nossa realidade. E também tem um outro trecho falando sobre o que a Eva ela ficava o tempo inteiro falando com os bichos. Então ela falar com os bichos era coisa normal. Só que assim, a serpente era a mais bela do jardim. Diz que a serpente era um ser muito bonito. Muito bonito. Então, todo mundo, quando a Eva viu a serpente, ela se encantou do tamanho, com a beleza da serpente e ficou deslumbrada. Assim. Então, por isso que ela deu tanta trela para a serpente. Então, essas literaturas elas dão esses. Então, você falou em relação às túnicas que Deus fez para Adão depois que eles pecaram, né? A gente vê que eles cozeram folhas para si e cobriram suas vestes. E aí, quando eles apresentam diante de Deus, escondemos nosso pecado. Escondemos nós escondemos porque eles estavam nus. Mas eles não tinham cobrido a cobridação do nudez? O que aconteceu? Segundo alguns estudiosos, né, fala que nesse momento que eles tiveram dessa relação saiu Caim. Certo? E quando Deus chegou, eles estavam nus. Porque eles cozeram as folhas para esconder a nudez. Entendi. Tiveram a intimidade de casal. E quando Deus chegou, foi bem nesse momento. Entendi. Por isso que eles estavam nus. Porque porque até então eles estavam realmente cobertos, né? Porque eles não se cobriram. Uma outra coisa.
Não, uma curiosidade, uma curiosidade. Uma outra coisa também, a túnica. No mundo cristão, eu aprendi assim também, e a gente vê que não tem lógica, né? Por que Deus faria isso? Vou matar um cordeiro para poder tirar a veste. Cobriu o pecado. Para cobrir o pecado. A gente tinha essa poesia, né? Essa poesia falando que pegando o Sacrifício do cordeiro como Cristo, mas os judeus não creem assim. Os rabinos ensinam que não houve uma transformação da serpente, de um camelo para uma serpente, não que era um camelo. Sim, uma criatura. Uma criatura que parecia um camelo. E daquela transformação do camelo para uma serpente, que cortou os pés e cortou as mãos e ficou artejando no chão, daquela peça que foi cortada, ali Deus fez as vestes para ele. E não uma... Essa é a literatura rabínica, tá? Beleza? Sim. Daquelas peças que foram cortadas para fazer o camelo, que foi cortada para rastejar no chão, certo? Daquela peça, que foram os braços e as pernas, que foram feitos as vestes para Adão e Eva. No versículo 21. Porque quem fez aquilo não foi o homem, foi Deus que fez. Porque aqui dá o detalhe falando assim, que faz túnicas de peles e os vestiu, mas não fala que foi do cordeiro. Não fala que foi de um cordeiro. Entendeu? Então, tipo assim, é uma poesia, até que é por isso, né? Deus pegou o cordeiro, matou o cordeiro e fez da pele do cordeiro. Não tá falando isso. Então. Não tá falando isso. Nem tá falando também do camelo. Do camelo. Mas. E se fosse um mastodonte? Então, tipo assim. Mastodonte é um réptil. Tipo assim. Me parece um camelo. Na visão dos israelitas, né? Na visão dos israelitas, você, tipo assim, imaginar um mastodonte, de um camelo sair uma serpente, até pra gente ser meio esquisito pra gente, né? Mas, tipo assim, a gente vê que tem um sentido de Deus ter cortado a pele, os braços, os membros deles, né? Superior e inferior, ou porque ele andava como um homem. Então, tipo assim, então sobrou pele, porque cortou, então sobrou. Daquela pele Deus fez. Agora, tipo assim, não tem sentido ainda. Deus na sua infinita bondade, matar um cordeiro para cobrir a nudez de um homem que pecou contra ela. Essa literatura que eu consultei, diz que nesse momento que a morte entra. Para eles poderem entender que era aquele pecado, aquele crime que eles cometeram, o pecado que eles cometeram, era um pecado de sangue. Inclusive, a partir daquele momento, Deus foi instituído sacrifícios. Então, mostrava que eles faziam sacrifícios todas as semanas. Eles faziam sacrifícios. Inclusive, assim, esse livro, essa situação dos sacrifícios, serve de pano de fundo para Caim e Abel. Porque aí vira uma tradição familiar aquele sacrifício, e de acordo com essa literatura, o próprio o Caim não queria, não achava justo ter que matar um animal, sempre, por nada. Aí por isso que ele faz lá o sacrifício de vegetais, já querendo colocar. Então. E é porque ele não compreende o significado daquilo, porque aquilo ali diz que era muito penoso para eles fazer aquele sacrifício. Eles faziam chorando e tudo mais, porque eles ficavam vendo sangue dos animais, uma coisa que eles não foram criados para fazer, né? E ainda dá um detalhe interessante, porque quando Caim e Abel, é bem dramático, você vê, uma literatura bem dramática, mostrando a situação de Caim e Abel. Adão faz o sacrifício com Eva, Caim pega a sua irmã, vai fazer um sacrifício, Abel pega a outra irmã e vai fazer o sacrifício. E o sacrifício é consumido pelo fogo enviado por Deus. Então, Adão faz o sacrifício, Deus consome o sacrifício de Adão. Abel faz o sacrifício com muito sofrimento, mas consegue fazer, e Deus consome o sacrifício de Abel. Mas Deus não consome o sacrifício de Caim, porque ele ofereceu o melhor da terra, dos legumes que ele tinha. A gente vê até muitas pregações, as pessoas falando assim que Abel levou qualquer coisa, Caim levou qualquer coisa. Não fala isso, né? Não fala. Diferente. Fala que ele fez uma oferta.
Né? Mas não, eles pegou lá. A gente aí, quando as pessoas vão ilustrar, as pessoas ilustram um monte de abóbora bichada e né, as alfaces corridas. Mas não, é assim, de acordo com que essa literatura fala. Até a Bíblia fala, né? Aí o Abel, ele era lavrador, então ele pegou o melhor do fruto da terra dele e foi e ofereceu. Mas a nossa literatura tradicional, ela não dá essa ênfase, né? Do sacrifício. Ela fala que Abel pegou das primogênitas das ovelhas dele e que Abel levou um sacrifício. Mas que o Senhor atentou para o sacrifício do Abel. Mas assim, a impressão dá assim que como se Abel não fosse desprezado assim, mas não desse tanta importância. Só que essa literatura ela traz uma coisa bem mais dramática. Aí mostra a visão de Caim remoendo no coração dele a situação. Inclusive, uma dessas literaturas mostra a conduta de Caim adorando o sol. Que a gente vê que da linhagem de Caim, depois que vem os adoradores do sol, né? Uhum. Todo mundo estava adorando o sol, depois que surgiu o povo do Egito e tudo mais lá. Aquelas divindades de adorar o heliocentrismo. E a gente vê nessa literatura aí, que é bem antiga, lá dos manuscritos do Mar Morto, eles dão esse detalhe falando sobre Caim revoltado com Adão e Eva, porque o sol tinha ido embora. Ele quer traz o sol de volta. Eu quero o sol de volta. Eu não gosto do escuro. Porque eles ficavam. Essa aí, se não me engano, essa daí é da caverna do Cesar. É bem interessante, depois está ali. Bom, o fato é que Adão comeu o fruto. Aí, tipo assim, a gente vê que quando Adão comeu o fruto e se escondeu, né? A gente vê a mesma quando a gente está falando de Caim aqui, tá a mesma situação que aconteceu com Caim, quando Caim matou Abel, né? E Deus falou assim: onde está o teu irmão? Uhum. Mas Deus já sabia, né? Você vê a arrogância dele, né? Deus já sabia. O cuidador do meu irmão, olha. Então, Deus sabia o que acontecia, né? Quando Deus pergunta alguma coisa pra gente, né? Cabe a gente se apresentar diante de Deus e não fugir da presença dele, né? E nem arrumar desculpas, né? Para o nosso erro, né? Muito triste. Que ele fala, onde está Adão? Aí fala, onde está o teu irmão? É a mesma situação, né? A mesma colocação. A gente pode estar usando nesse. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não. Ninguém perguntou nada, ninguém quis perguntar nada. Então vamos lá. Seguinte, aqui a gente está fechando essa trilogia, né? A gente falamos primeiro sobre Adão, falamos um pouquinho sobre Eva e hoje nós estamos tratando da queda. Então, o fato da queda, resumidamente, Adão recebeu de Deus um mandamento para que não se tocasse naquela árvore, né? Não se comesse aquela árvore. Eva recebeu de Adão essa ordenança. Quando ela foi manipulada pela serpente, ela ainda vai lá e dá um acréscimo ali, né? Falando que não poderia nem tocar naquela árvore. Provavelmente Adão, preocupado em que Eva cumprisse, né, aquela ordenança de Deus, foi e colocou temeridade na situação, para que Eva não chegasse nem perto daquilo para evitar qualquer tipo de situação. A serpente, com toda a sua astúcia, conseguiu convencer Eva através de estratégias para que Eva pudesse comer. Eva não cometeu o erro sozinha porque ela também foi e trouxe o fruto para que o seu marido também comesse. Ela provavelmente deve ter pensado, poxa, eu não morri. Realmente eu não morri. Não vamos morrer. Então não vamos morrer. Nós vamos ser igual a Deus agora. Talvez o igual a Deus, serão como Deus, ela pudesse de repente no coração dela ter até ampliado isso. Nossa, terei todo o poder de Deus, né? Depende de como foi a interpretação da situação. Mas o fato é que Deus vem e se apresenta para eles, tentando tirar deles o arrependimento, buscando deles o que tinha acontecido. Adão não assume o seu erro, ele transfere para a mulher. A mulher também não assume seu erro e passa para a serpente. A serpente não tinha mais para quem jogar, e aí Deus vem e dá a sentença para a serpente. Ele volta para a mulher, dá a sua sentença para a mulher, e volta para o homem, dando a sentença para o homem. Uma coisa que fica clara aqui é que não importa o tempo que acontece, nem as artimanhas que a gente possa conseguir achar que está tentando enganar Deus. Mas Deus sempre vai pegar ali e a gente vai ter que pagar o preço daquilo que a gente, com toda a consequência. Se não hoje, se não amanhã, mas pelo menos no último dia você pode ter certeza que você vai ter que pagar a sua dívida.
Não é verdade? O que a gente vê também nessa história também, né? É tipo assim, uma pessoa que quer aumentar aquilo que Deus disse, né? Vai ter suas consequências, né? Então, você Porque, vê, tipo assim, Jesus falou assim, ó, vocês não entram, né? E não deixam os outros entrar. vamos entrar. E fala assim, e muitas das pessoas que vocês pregam aí vão pro inferno por causa daquilo que vocês estão ensinando. Exatamente. Então as pessoas vão, como fica aumentando, e aí as pessoas acabam conduzindo as pessoas para perdição. Aí, tipo assim, a gente vê que o mentiroso, né? Além de mentir, tem que sustentar a mentira. Então, porque a mentira, porque a mentira tem perna curta, né? Não vai. A mentira não tem se sustenta com mentira. Você sabia que eu fui, depois de muito tempo que eu fui entender o que significava esse ditado? A mentira tem perna curta? Porque assim, a mentira, o que significa não ter perna curta? Mesmo que ela ande bastante, ela não vai chegar muito longe porque ela tem a perna curta. Então quer dizer que ela vai só daqui a ali. Foi muitos anos que eu fui interpretar o que significava isso. Amém? Vamos interpretar aqui? Você quer interpretar? Vamos interpretar então. Aqui, ó. A palavra mentira? A palavra mentira. Né? Chique. Faz aquela grande que você fez aqui. Olha como você. Não, só, depois a gente mostra. Né? Chique, ó. Só tem uma perna. E o eight, aqui, ó. Tem 3 pernas. Todos têm perna, todos têm 2 pernas também. Todos têm 2. Quando você mente pra onde? Porque a mentira realmente tem perna curta. E o it, que é verdade, né? Todos têm perna. Então se sustenta. Essa aqui não se sustenta. Isso aqui, vamos ver se vai conseguir enxergar aqui. Acho que hoje vai dar pra enxergar, ó. Essa palavra aqui, ó. Aqui embaixo. É o. Lê daqui pra cá, né, Marcos? É. Tá vendo? Parece um W, né? Como se fosse um W ao contrário. Mas não é um W, tá? É um SH. Cadê a caneta sua? Eu preciso de lápis de cera. Pega aqui, ó. Pega aqui o óculos. Faz aponta aqui pra pessoa aí como é que lê e faz a. Como que chama? A leitura do. Aqui, ó. Como é que coloca? Leva pra lá o. Aqui. É shaker. É um SH. Aqui é SH. She. Um K. E um R. Shaker. Beleza? Shaker. Pegaram aí, irmão? Então a gente vê aqui o shaker, ele desce um pezinho, mas não é um P, tá? É um K. Ele tem um pezinho, uma perninha só, tá vendo? Ele desce com uma perninha. Fala que a mentira tem perna curta? Isso, é por isso. É porque ele não se sustenta. O Saci, quando liga esse Saci, né? Não vale rasteira. Como você tem uma perninha só, ele não se sustenta. Tipo assim, a mentira, a pessoa que mente, a pessoa tem que mentir, sustentar a mentira. Mas mentira. Como que eu vou sustentar a mentira? Não tem como, gente. Não tem como, porque uma hora a verdade cai por terra, a verdade. A mentira cai por terra e a verdade se sustenta. Né? A gente vê também no caso de Adão, de Satanás e Jesus, né? Eu falei assim, mas como é a história de Eva e Adão? Não existe, porque Satanás não existe. Então Jesus Cristo, quando conversou com o imaginário, Jesus Cristo conversou com... Não, Jesus Cristo conversou. Jesus Cristo foi tentado por um ser que realmente existe, né? Agora, tipo assim, nós sabemos que Deus não tem um inimigo em comum, certo? Porque se Deus tiver um inimigo em comum, há um ser maior que ele, um ser tão poderoso quanto ele. Uhum. Então, para Deus, Satanás é só um instrumento que ele usa para poder provar para Satanás como ele é maravilhoso, misericordioso. Não, como Satanás é um ser desprezível, um ser assim que, né? Você entendeu? Aí, tipo assim, as artimanhas que ele usou com Eva foi para distorcer a palavra de Deus. A Eva deu uma brecha e distorceu. E que Jesus Cristo usou para desmantelar as frutas do diabo. O que Jesus Cristo usou? A própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Ele falou assim, se tu és o filho de Deus, olha a artimanha dele, já colocou uma dúvida na cabeça de Jesus. Se tu és o filho de Deus, como você mesmo disse, que você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha a artimanha que ele falou. Ele falou assim, mas você é crente, por que você está passando por isso? Uhum.
É assim que ele fala. Ele fala na nossa mente, tipo assim, na nossa mente já tem, nós nascemos com mal dentro de nós, um ser com mal dentro de nós, né? Ele só usa essa brechinha para a gente poder lançar as suas cestas malignas, né? E a gente, como a gente é fraco, cai no buraco, né? E o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Tem um provérbio mundano, né? Que diz assim, que a gente tem dois animais, né? Dois anjinhos, né? Aqueles anjinhos que ficam aqui no nosso lado. Tem dois animais dentro de nós, a gente tem dois animais. Um lobo bom e um lobo devorador, destruidor. E aí fala assim, mas qual deles que vai prevalecer? Para aquele que você alimentar. Então aquele que você alimentar, a criatura que você alimentar, onde você se for boa, aí você vai crescer bom. Se você alimentar a criatura que é devoradora, que é destruidora, você vai ser uma pessoa destruidora. Então assim, todo mundo tem potencial para ser bom e para ser mal. Para ser mal. Aquilo que você vai fazendo de bom vai deixar você uma pessoa melhor. Às vezes você vai pensar com você que você vai fazer alguma coisa que não vai fazer diferença nenhuma. Mas se a gente for parar para pensar nisso, se realmente vai fazer diferença ou não, nós seremos pessoas más. Mas cada vez que a gente procura fazer o bem, trazer o bem para as pessoas, a gente se torna seres humanos melhores, né? E a gente está passando por uma situação crítica aí, né? E a gente está tendo várias oportunidades de mostrar empatia, solidariedade, e que você realmente é uma pessoa que teme a Deus, através das suas ações. Então assim, é uma oportunidade que Deus está dando para cada um de nós, e a gente deve aprender a aproveitar. É assim? É isso aí. Fechou? Fechou. Até a próxima semana, obrigado pela sua audiência, desculpa ter ficado muito longo, mas acho que a gente trouxe algumas coisas interessantes. Compartilha, faz comentário, amém? Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém.